Olá, gente, sou Ana Karina e estou aqui para apresentar para vocês o Bate-Papo Feminista. Era um projeto que a gente já tinha feito no começo do ano de 2019. Foram oito entrevistas com mulheres feministas que durou até o 8 de março. E a ideia é a gente retomar esse projeto quinzenalmente com pautas diversas, mas sempre abordando mulheres de lutas, mulheres engajadas aí nessa entrevista. Dizer que a gente recomeça o nosso bate-papo feminista com a Sabrina Fernandes, aproveitando a vinda que ela esteve aqui em Fortaleza, né? E aí a gente fez essa entrevista. Vocês vão perceber que nessa entrevista, que foi durante essa semana, eu faço um chamado no final, um convite para participar do dia 14, a greve geral, que já passou, né? Que por sinal foi belíssima a greve geral. E então vocês vão perceber aí essa questão da data, né? O vídeo saiu bem mais tarde do que a gente pudesse imaginar. E vocês vão perceber também que tem uma diferença de som, de qualidade. A Sabrina está com lapela, eu não, então as minhas perguntas vão estar bem mais baixas, né, o volume. Mas é uma entrevista muito bacana, né, até porque a Sabrina é uma mulher feminista, ecossocialista, defensora da causa palestina, então eu espero que vocês gostem do nosso recomeço e de outras entrevistas que virão. Sigam a Ana Karina aí na página, né, Ana Karina Pessoal, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Esquerda Online. A gente vai estar aparecendo aí com alguns vídeos uma vez ou outra aí, para estar colocando em pauta as lutas e o debate teórico também, e óbvio, com as mulheres na linha de frente. Gente, valeu, espero que vocês gostem do Bate-Papo Feminista. Olá, gente, mais um Bate-Papo Feminista, aproveitando aqui a vinda da Sabrina Fortaleza. Seja muito bem-vinda, né? Ela veio também lançar o livro, né? Então, aproveitando a vinda dela, a gente resolveu gravar aqui esse bate-papo feminista com a marxista, né, intelectual marxista, ecossocialista, do PSOL, militante, e aí estamos aproveitando aqui a vinda dela. Eu estive ontem no lançamento e fiquei muito impactada porque, de certa forma, é um conteúdo de conjuntura, né, e assim, estava muito lotado, não sobrou livro, quase que eu não consigo comprar o meu, foi muito positivo. Vocês tinham essa previsão de sucesso do livro, digamos assim? Então, Ana Karina, primeiro, obrigada por me chamar para conversar com você. Na verdade, eu estou muito surpresa com tudo, né? Porque a gente está falando normalmente na internet, aí tem milhares de pessoas que estão acompanhando os vídeos, mas nem sempre a gente consegue medir onde que isso bate com quantidade de pessoas e pessoas interessadas realmente no seu dia a dia. Então, já foi o quarto lançamento do livro, a quarta cidade, e estava cheio, lotado em todos os lançamentos, e pessoas de todos os tipos, que fazem todos os tipos de trabalho, militantes de áreas diferentes. Então, isso demonstra que esse debate, que é um debate classista, de transformação da sociedade, está tendo ressonância, sim, que não é um debate que está simplesmente num grupinho só. Muita gente está chegando e aquele que é um quadradinho, ele está expandindo cada vez mais. Eu vi aqui por cima que é um livro que faz, digamos que um exame crítico, né, da esquerda pela esquerda. Né? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito conturbado da conjuntura, da política, da questão social. E, assim, eu tenho ouvido algumas vezes, esse não é o momento de criticar a esquerda, esse não é o momento de criticar o marxismo. E eu vejo que você não faz isso, né? Você coloca isso de uma forma muito boa aqui dentro desse livro, e eu queria saber de você sobre esse momento que a gente está vivendo. Nós, marxistas, nós da esquerda, devemos criticar? Sim, a gente deve criticar porque esse é um princípio do marxismo, inclusive, né? O princípio do marxismo é crítica, nasce da crítica da realidade, do liberalismo, da revolução industrial capitalista, e também a gente tem que entender onde que os nossos representantes, nessa variedade do que é a esquerda hoje, o que eles fizeram que deu certo, o que eles fizeram que deu mais ou menos certo, o que eles fizeram que deu errado. Então a gente precisa poder avaliar isso, porque esse conjunto de coisas também contribuiu para a situação que a gente se encontra. Se a gente não fizer isso, vai ficar com aquela ideia de que, não, olha só, a gente é maravilhoso, perfeito, a gente tinha tudo na mão e aquela direita malvada veio e tomou da gente, e assim o Bolsonaro foi eleito. Tem claro, o mérito da direita de ter conseguido mobilizar pessoas que estavam insatisfeitas, frustradas, trabalho de base que aquela igreja evangélica mais fundamentalista faz
em certos bairros em que a esquerda nem lembra que existe. Então a gente precisa estar vendo que tem falhas e tem acertos, e sem essa avaliação a gente não vai saber o que a gente vai fazer no futuro. E assim, falar em crítica, né? A gente viu agora no último domingo o caso do vazamento aí da Lava Jato, algo que a esquerda já afirmava, que a prisão do Lula é sim uma prisão política, e agora existem provas, né? Então assim, eu queria saber, dentro desse contexto atual, dessa prisão política do Lula, né, de desmascarar essa, digamos que, esse judiciário, né, tão sujo e que tudo de cartas marcadas em relação às eleições, né? A questão também de impedir a entrevista do Lula, exatamente para não interferir no processo eleitoral aí em relação ao Haddad no segundo turno. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é defender o Lula livre, essa bandeira que nós consideramos da esquerda democrática, como é defender o Lula livre sem defender o projeto lulista de governar. Existem formas diferentes de defender o Lula livre, né? Tem aquela ideia de que se eu estou defendendo a liberdade do Lula, automaticamente eu quero o Lula presidente, ou o Lula é que será o salvador que vai resolver os problemas do nosso país. Numa perspectiva não lulista, numa perspectiva crítica a esse projeto, a gente entende que a situação que a gente está tem a ver também com a conciliação de classes, que foi um elemento do projeto lulista e que o Partido dos Trabalhadores, de forma hegemônica, apresentou, mesmo tendo divergências dentro do partido, né? Então, o que a gente pode fazer a partir disso? Mostrar que existe uma maneira de defender a liberdade, mostrando que esse processo foi um processo viciado, foi um processo extremamente problemático. Agora que a gente vê essa articulação muito evidente entre o juiz e procurador, e tem mais coisas que parece que vão sair nesse processo da Vaza Jato, né, de acordo com Glenn Greenwald, mas que defendemos a liberdade do Lula não simplesmente porque a gente, então se é isso, o Lula vai estar livre e aí o Lula deve substituir o Bolsonaro. A gente precisa de um projeto muito mais radical para ser apresentado na sociedade. Que não tenha nenhuma relação com esses interesses da burguesia, porque eu não consigo esquecer de quando o Lula estava em cima de carro de som falando da ingratidão da elite brasileira, porque bancos ganharam muito sobre o governo dele e os grandes fazendeiros ganharam muito sobre o governo dele, como se isso fosse uma coisa positiva para a classe trabalhadora, porque, não, ganharam, todo mundo ganhou, teve crescimento econômico. Bom, na sociedade capitalista não funciona assim. Chega um momento em que a galera que tem o poder econômico, ela vai começar a apertar cada vez mais, ela vai começar a tentar extrair o máximo possível de ganho, principalmente numa situação agora com uma crise econômica. Então, o projeto lulista não é um projeto que vai resolver a nossa situação hoje no Brasil. Isso não quer dizer que a gente deve abandonar a pauta do Lula livre, porque a liberdade do Lula é uma questão de princípio democrático e de intervenção mesmo, que o judiciário fez uma politização desse processo, se aproveitou da pauta da corrupção, não teve interesse nenhum de resolver a questão de corrupção no Brasil, era simplesmente para poder fazer uma intervenção política dentro desse jogo que eles jogaram e que até o momento o Lula perdeu, né? Sabrina é professora, então é da educação, eu também sou professora, você é universitária, eu do ensino básico, e a gente sabe quanto a gente está sofrendo agora nesse processo de cortes aí anunciado no último período pelo governo Bolsonaro, pelo ministro da Educação. Então, as pautas da educação para nós é muito cara, né? E assim, a gente viu recentemente algumas propostas da deputada Tabata Amaral, eu fiz algumas críticas, fui super criticada, porque não podia criticar a Tabata, a esquerda não pode fazer isso. Eu vi que você também fez. Então, assim, a gente não pode criticar a Tabata, a sua crítica em relação a ela foi um fogo amigo? O que seria a Tabata Amaral nesse contexto de projeto educacional que está colocado aí dentro do governo Bolsonaro e do projeto à esquerda, né? Então assim, se eu critico o governo Lula, que está muito mais próximo de mim em termos de projeto, por que eu não vou criticar a Tabata Amaral, que se classifica como nem esquerda nem direita? E aí aqui não entra em questão quem é a Tabata, entra em questão o projeto, que ela defende, que é chamado como um projeto de renovação política, mas que passa por mais mesmo com uma fachada tecnocrática, né? Precisamos de uma melhor gestão, precisamos de metas
metas, objetivos, estratégias para implementar esses objetivos, e acaba resultando em algo que ela falou numa entrevista recente, né? Quando ela foi criticar os cortes, ela falou abertamente que ela não estava criticando os cortes, ela estava criticando cortes ideológicos, porque nós devemos sim avaliar quais universidades em que a gente pode implementar cortes e quais não podem implementar cortes. Isso acaba normalizando uma política de austeridade, uma política de estar realmente tirando do público e colocando que, não, é simplesmente uma questão que essa universidade merecia e essa aqui não merecia. Mas não merecia como? Se a maior parte da população brasileira ainda não tem acesso à universidade. Então, na verdade, a gente tinha que estar expandindo, tinha que estar tendo mais investimento, e se uma universidade dentro dos eixos técnicos está com a nota baixa, a gente tem que avaliar por que isso ocorre. É porque não tem investimento suficiente em outras áreas sociais, por exemplo, naquele município, ou porque tem questões, por exemplo, de déficit dentro do nosso sistema de educação básica também, que precisam andar junto com a questão universitária. Então, entra em questão o que está sendo normalizado, o que é o projeto político. E para mim não é fogo amigo se esse projeto político é um projeto que normaliza o capitalismo. Então, a crítica nesse espaço para mim é mais do que bem-vinda. Então, assim, a gente vai para a última pergunta aqui. Bom, eu sou mulher, feminista, marxista, você também. Nós somos militantes de esquerda. E esse último acontecimento também do caso Neymar nos magoa muito, né? Porque a gente deveria aproveitar mais esse caso para falar da cultura do estupro, né? Sim. Que a nossa sociedade brasileira tá tão inserida e que nós, mulheres, não temos direito aos nossos corpos, né? O mercado tem direito ao nosso corpo, o companheiro, o namorado, enfim, o marido, ou até o não companheiro, né? Todos têm direito aos nossos corpos, menos a nós mulheres. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa cultura do estupro. A gente deve falar da cultura do estupro, qual é o papel da esquerda diante desse acontecimento aí, que revelou aí uma nuance machista demais aqui da sociedade brasileira, em que a vítima de estupro sempre é atacada moralmente, né? O que a gente ocorre na sociedade, a gente tem essas estruturas, né? Estrutura de gênero, racial, de classe, e a de classe ela permeia tudo isso, porque a nossa realidade ela tem a ver com produção e reprodução da vida, né? Mas no caso, por exemplo, da questão de gênero, quando uma mulher acusa um homem, ela acaba entrando no tribunal. É a vida dela que está em jogo, é o passado dela que está em jogo, porque precisa se avaliar se aquela pessoa que está fazendo a acusação, se ela tem credibilidade suficiente para fazer a acusação. Então a credibilidade acaba sendo muito mais julgada do que os fatos que estão sendo apresentados. Um caso desses, como o caso do Neymar, é um caso muito complicado porque caiu no tribunal da internet, ele tem todo um aparato midiático próprio, né? O cara tem mais de 110 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Ele praticou pornografia de vingança na hora de se defender, e aí a gente vai vendo que o próprio sistema penal não é um sistema que está apto para lidar com situações como essa. Então o que a gente como militante pode fazer? A gente tem que conscientizar para que as situações não ocorram. A gente tem que falar de consentimento e construir essa cultura de consentimento não somente para homens, porque infelizmente eu vi muitas mulheres assim jogando logo de cara. A gente não tem como saber o que realmente aconteceu ali, isso está para o tribunal efetivo julgar dentro dos seus parâmetros, e olha que o sistema, nesse sistema vai saber fazer muito bem, né? Ele não é perfeito nesse sentido. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar com as pessoas que um estupro, por exemplo, não é uma violência que ocorre simplesmente naquele sentido do filme, né? A mulher está andando sozinha de noite e aparece um cara que vem do arbusto e parte para cima dela. Ele ocorre em situações cotidianas, inclusive dentro de relações afetivas, que deveriam ser relações de confiança. Então, isso precisa ser trabalhado para as próprias mulheres entenderem como é que essas relações sexuais são construídas na nossa realidade e o que está sendo normalizado e o que não pode ser normalizado de forma alguma. Então, a gente não pode se esquivar desse debate. A gente fechando mesmo, vamos fazer um ping-pong feminista aqui. Eu vou falar alguns nomes de mulheres, aí você faz um comentário breve aqui, tá? Tá bom. Vou começar aqui pela primeira, Greta Thunberg. Greta é uma jovem que está inspirando muita gente na luta contra a mudança climática ao redor do mundo, mas eu digo que é muito importante que ela seja dada como exemplo, que a gente expanda isso, inclusive para entender que a nossa conjuntura no sul global é mais urgente ainda, né? Nós vamos sofrer o caos
climático com muita força e nós não temos aquela voz que esses países europeus, que as pessoas do norte costumam ter na hora de encampar esse tipo de bandeira, né? Então que a Greta seja uma inspiração, mas que a gente vá muito mais adiante. Segunda, Alessandra Ocasio-Cortez. A Alexandria é uma deputada de bastante coragem, ela tem tocado uns debates muito interessantes. Eu tenho críticas a como ela trata da questão internacional, uma conivência com um certo imperialismo estadunidense também, mas o debate que ela também está tocando em relação à mudança climática, para o contexto dos Estados Unidos, é extremamente radical. E para o contexto do Brasil, eu diria que a gente está inclusive atrasado. A terceira é Angela Davis. Angela Davis é a minha maior inspiração de todas, é uma mulher marxista que tem uma noção de emancipação muito ampla, que é realmente de abolir as formas de exploração e opressão na nossa sociedade. Ela é abolicionista penal, ela é vegana, ela está junto com a luta palestina. Então o pessoal que me conhece sabe que eu não sou muito fã dessa coisa assim de fada sensata, ícone, mas tem alguém que eu encaixaria, ela está bem próxima. Sônia Guajajara. Sônia Guajajara é uma amiga querida que me inspira muito na luta indígena, que mostra essa necessidade de entender que a luta pela mãe terra, a luta ecológica é uma luta que abarca tantas outras e ela está como fundamento. Então se a gente não cuidar dessa questão de demarcação demarcação dos territórios indígenas, barrar o agronegócio, lutar contra a mudança climática, a gente não vai ter o que defender numa sociedade transformada. Lola Aronovitch. Lola é uma querida, eu conheci ela esse ano, uma mulher que enfrenta o hate misógino na internet há muitos anos, com muita coragem, discurso vindo dos channels e tudo mais. Então, assim, é uma mulher muito corajosa de botar a boca no trombone e eu admiro por isso. Marielle Franco. Marielle Franco, ela é alguém que precisa ser lembrada constantemente, porque a Marielle é aquele símbolo de uma mulher que se levantou, não somente como uma mulher negra, periférica na nossa sociedade, mas é alguém que estava necessariamente fazendo um debate que era antissistêmico. Então não era só o que ela representava como pessoa, mas o que saía da boca dela também era algo que a gente não pode deixar apagar, a gente não pode deixar que as pessoas descaracterizem, porque a razão que o sistema foi para cima dela e que ela foi assassinada foi justamente porque ela apresentava tanto perigo. Para a gente fechar, Sabrina Fernandes. Não consigo me descrever, essa é a maior dificuldade da minha vida, mas o que eu penso no geral, que assim, eu sou uma pessoa que quer transformar o mundo e eu quero ajudar a articular pessoas com as suas ideias, até mesmo diferentes, mas com um projeto que esteja articulado como antissistêmico, contra esse capitalismo, para a construção de uma sociedade ecossocialista renovada, entendendo que eu não vou ser uma ícone, eu não vou ser uma pessoa que vou estar em todos os espaços, eu também sou passível de erro, mas que eu posso estar junto com outras pessoas, juntar essa galera, colar de uma forma mais integrada realmente, porque não dá mais pra gente fazer política dessa forma que vai ter uma voz que vai dar a direção. São vozes coletivas juntas. Bom, gente, queria agradecer o seu tempo super apertado, né? Então, não, valeu, Ana Karina. Muito bom mesmo ter você aqui, fazer o gancho aqui do lançamento do livro. Então, 2 convites para a gente encerrar. Primeiro, que acompanhe o lançamento, tem várias outras capitais. Sim, né? tem várias outras cidades. Então, a gente vai ter. Vou para Uberlândia agora, inclusive. Depois tem Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Goiânia. Estamos tentando encaixar Belo Horizonte e Recife na agenda também. E, assim, queria também ir para o norte, mas não deu para articular dessa vez, quem sabe segundo semestre. Então, muito sucesso no lançamento do livro. E o último convite, dia 14, gente, aqui em Fortaleza e em todo o país. A gente precisa organizar uma grande greve geral. É essa a nossa tarefa primordial nesse momento, né? Aproveitando aí os ataques do governo Bolsonaro. A gente viu que pelo judiciário não dá nada, né? Por esse congresso, então, muito pior. Então, fazer um chamado dia 14. De 8 às 10 horas da manhã vai estar acontecendo a concentração na Praça da Bandeira, então chamar todo mundo, parar o país. É isso, gente, dia 14 estamos juntos. Tamo junto. Aê!